muito importante, porque é o culto que foi proposto pregar a palavra de Deus e mostrar à igreja a importância do trabalho missionário. A igreja tem se esquecido, infelizmente, do propósito que Deus colocou nas mãos dos seus apóstolos quando deu lá em Marcos o ID. O ID que Deus determinou, ele é universal. O ID, ele não é um ministério, que é justamente ensinado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele apresenta 5 ministérios, entre outros tipos de trabalho que existem na igreja. Mas o ID não está preso aos ministérios que Paulo ensina, que Jesus entregou para a igreja. Ou seja, não é o pastor, ou o evangelista, ou por exemplo o profeta, ou por exemplo o apóstolo, que são especificamente obrigados a pregar a palavra de Deus. O ID é para toda a igreja. Se você levantou as suas mãos, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus te chamou para pregar o evangelho da graça, e que Jesus ainda continua salvando, curando, batizando, e continua no nosso meio. Estamos aguardando a sua vinda para trazer a sua igreja e levar aos céus com glória, em nome do Senhor Jesus. Então abra a sua boca. Se você está com vergonha ou preocupado com o teu jeito de falar, o Espírito Santo continua orientando a cada um de nós o modo certo de pregar a palavra de Deus. Não tem lugar, não tem hora. Se Deus te chamou, aonde você estiver e com quem você estiver, pregue a palavra de Deus. E o texto que foi lido pelo evangelista Lucas vai nos apresentar, dentro dos evangelhos e do Novo Testamento, um homem privilegiado. João, o Batista, ele era privilegiado por 3 grandes motivos. Ele era privilegiado porque ele teve a oportunidade de ser chamado para pregar o evangelho, as boas novas, antes de Jesus iniciar o seu ministério. Ele foi chamado para pregar a vinda do Messias que já estava no meio deles. Ele veio para anunciar, preparar o caminho através das suas mensagens de que Jesus, ele tiraria o pecado do mundo. Este é o primeiro privilégio. O segundo privilégio que ele teve foi justamente ímpar, apenas João teve, de justamente batizar nas águas o próprio Mestre Jesus Cristo. Mesmo Jesus não tendo pecado, mesmo Jesus não tendo do que se arrepender, ele se coloca como servo e permite que João o batize nas águas. Esse é o segundo privilégio que João teve. O terceiro privilégio que João teve foi justamente no ato batismal presenciar aqui na terra 3 fatos maravilhosos: a presença do Filho Jesus Cristo, a voz no alto do céu descendo do Deus Pai e o Espírito Santo descendo até Cristo como um corpo de pomba, forma corpórea de pomba. Então ele foi um homem especial, isso é inegável. Jesus diz que aqui na terra todos os seres humanos, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, justamente por esse privilégio que ele teve. Mas o que eu quero pregar aqui nessa noite é o poder da palavra de Deus dado ao servo João, e essa mesma palavra ele também deu a cada um de nós. Eu não tive o privilégio de batizar o meu mestre, eu não tive o privilégio de acompanhar o seu ministério na terra, eu também não tive o privilégio de pregar a vinda de Cristo com ele aqui na terra, antes de iniciar o seu ministério. Mas eu tenho um grande privilégio, e cada um de nós temos, continuar pregando o evangelho da palavra de Deus. E esse evangelho Deus entrega nas suas mãos, para que você seja um missionário e pregue a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Este privilégio todos nós temos. Este privilégio a igreja tem. Olha que maravilhoso. Eu quero destacar aqui 3 coisas muito importantes sobre o ministério desse homem. Primeiro, o texto que lemos
vai apresentar o início do ministério de João. Se você acompanhar com a sua Bíblia, versículo de número 1 e versículo de número 2, o evangelista Lucas, na sua preparação do evangelho, estudando o contexto histórico da época, ele vai narrar alguns participantes, os governantes da época que comandavam as regiões, na época em que o João o Batista ele vai começar o seu ministério sendo chamado por Deus. O primeiro que ele vai anunciar é Tibério César. Tibério César, ele foi o imperador de Roma na época de João Batista. Ele não estava na região da Judéia, ele ficava lá em Roma, mas comandava tanto o Império Romano que estava comandando a região da Judéia. O segundo nome que ele vai citar é Pôncio Pilatos, justamente aquele homem que lavou as suas mãos diante de algo tão triste que foi entregar Jesus à cruz do Calvário. Herodes, esse é justamente aquele que zombou de Jesus. Tu não és o rei? E Jesus, perante Herodes, fica em silêncio, não se manifesta, entra calado e sai calado. Depois vem Filipe, irmão de Herodes, Lisânias, Anás e Caifás. Só que o interessante do evangelista Lucas apresentar este nome é o seguinte: no versículo de número 1, ele vai dar os nomes. No versículo de número 2, ele vai anunciar Anás e Caifás e termina dizendo o seguinte: a palavra de Deus não foi para Tibério César em Roma. Ele era um homem poderoso, governante. Na época, ninguém era maior com poder e autoridade do que Tibério César. Mas a palavra de Deus não foi para aquele homem. Depois, Pôncio Pilatos, governador debaixo de César, ele que comandava a região. Mas a palavra de Deus não foi para o palácio lá na Judéia. Depois, Herodes, a palavra muito menos de Deus alcançou Herodes. Felipe, muito menos Lisânias, Anás e Caifás, sumos sacerdotes, nenhum deles receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus não alcançou os palácios e procurou os governantes. A palavra de Deus não alcançou as pessoas de status que achavam ser alguma coisa, o lugar onde elas estavam. A palavra de Deus não alcançou aqueles que achavam que portavam a autoridade, ou que achavam que mandavam e desmandavam. A palavra de Deus não foi para aqueles que achavam que tinham poder ou status social. A palavra de Deus não foi para quem achava que tinha condições financeiras de determinar, de comprar ou de fazer. A palavra de Deus foi buscar um homenzinho desconhecido no deserto da Judéia, que ninguém conhecia, não tinha status social, não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha autoridade diante dos homens, mas este homem desconhecido foi a quem Deus determinou: este é a quem eu dou a minha palavra para pregar o meu evangelho, este é o homem que eu chamo para pregar a palavra da verdade. Pode ser que ninguém te conheça, ou alguém ache que você não é ninguém, mas Deus te chamou para pregar a palavra. A palavra continua sendo maior do que o transmissor dela. Eu sou um transmissor, um vaso, mas o dono da palavra continua sendo Jesus, e Ele é o dono da nossa vida e o dono da igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas estão confundindo as coisas, o mundo com a igreja. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é o homem que escolhe. Quem escolhe continua sendo nosso Deus. Quem determina continua sendo nosso Deus. João estava desaparecido no deserto. Quem vai encontrar esse homem no deserto? Este homem não tinha poder nem status no deserto. Dinheiro não significa nada no deserto. O que importa no deserto é a água. Mas Deus chamou aquele homem para pregar a mensagem de Deus. Deus está te chamando. Se você está no deserto, se você está passando alguma prova nessa vida, se você acha que ninguém te conhece ou está te enxergando,
Deus do céu está te observando, abrindo a tua boca e te dando autoridade. Prega a minha palavra. Pregue a palavra de Deus, porque este é um privilégio que a igreja tem aqui na terra. Só que algumas características de João davam uma autoridade para ele pregar a palavra de Deus. Primeiro, ele era cheio de Espírito Santo. João é o primeiro homem descrito nas Escrituras a ser cheio do Espírito Santo antes de nascer. Antes de João nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. Ele já era um homem diferenciado. Na sua infância, os seus pais já o consagraram para Deus como nazireu. Lucas, capítulo número 1, versículo 15, diz o seguinte: vinho ele não beberia, navalha não passaria sobre a sua cabeça, nenhuma bebida forte seria entregue para ele. Os prazeres do mundo não o saciavam. Os prazeres do mundo não eram o suficiente para ele. Mas algo diferente era entregue para João desde o ventre. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O prazer da igreja é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você está derramando lágrimas na presença de Deus, Deus está derramando na tua vida é o Espírito Santo de Deus, para que você continue se alegrando por estar na casa de Deus, para você se alegrar por estar ouvindo a palavra de Deus, para você se alegrar em estar aqui adorando ao nome santo do nosso Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade. Quem é cheio do Espírito Santo é diferenciado. O mundo pode ser saciado pela bebida forte, pelo vinho, por qualquer coisa que ela venha lhe oferecer, mas a igreja não. Está no mundo, mas nós somos saciados é pela presença do Espírito Santo que está no meio da igreja e enche a cada um de nós. Aleluia. É muito lindo, eu acho muito lindo este homem que foi escolhido por Deus, porque desde o ventre ele era um homem separado. Os pais não poderiam ter filhos e ainda idosos. Deus faz um milagre. Seus pais não tinham condições de ter João, mas entregam um presente para eles, João, uma criança. Só que o que é especial em João é o seguinte, preste atenção. O texto diz, se você depois com calma ler o capítulo 1 do evangelista Lucas, ele é o único que vai descrever a infância de João Batista com uma riqueza de detalhes e também a infância do próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelista Lucas vai dizer que desde a infância João foi mandado para o deserto. E no deserto ele só volta quando ele inicia o seu ministério. Ele ficou no anonimato, foi preparado naquele lugar. Seus pais, não está escrito que a nobre irmã Isabel e seu nobre esposo, irmão Zacarias, reclamaram a Deus de enviar o seu filho para o deserto. Coitado, uma criança, o que ele vai fazer no deserto? O que tem lá no deserto para ele? Não, se Deus causar ele, deixa ele aqui com a gente. Zacarias era um sacerdote, estava no templo. Mas não está escrito que eles reclamaram porque João tinha que ir para o deserto. Eles não reclamaram de separar o seu filho para ser um nazireu. Eles não reclamaram pelo seu filho ser chamado para ser o porta-voz do próprio Messias. Eles não reclamaram desde a infância se separar até da criança se necessário, porque eles entendiam que aquela criança tinha um propósito de Deus. Meus queridos irmãos, eu e a minha esposa estamos na responsabilidade lá em Varginha de trabalhar com os adolescentes.
Eu tenho alguns cabelos, eu sou novinho, meus irmãos, mas eu tenho uns cabelos brancos. Eu gosto de dizer o seguinte: cada cabelo branco da minha cabeça é um nome de um adolescente. Ou faz abençoado em nome de Jesus. Eles são tão bênçãos que nós temos o nome do departamento lá é Adolebênçãos, né? Adolebênção, assim, vai ter que confirmar, né? Você vai ser bênção em nome de Jesus. Mas é o seguinte, para ser muito sincero, o problema não é os adolescentes, não, meus irmãos, o problema é os pais. Com todo respeito e humildade, não tenho condições aqui de doutrinar a igreja, é responsabilidade do pastor. Mas os pais estão deixando a desejar na criação dos seus filhos. A criança nem idade suficiente tem e não quer ir na escola bíblica dominical. E a mãe passa a mão na cabeça dela. Coitado, ele está cansadinho. Deixa ele dormir um pouquinho mais. Não precisa ir na escola bíblica dominical. Não, ele estudou a semana inteira. Não precisa ir no culto de ensino, não. Não, mas vai ter ensaio. Ah, mas ele está cansado de ensaio. Meus irmãos, responsabilidade dos pais é criar a criança no caminho da palavra de Deus. Tem pais e mães mais preocupados com o título doutor, médico e advogado que os seus filhos vão ter quando crescer, e estão preocupados se os seus filhos serão conhecidos no céu. O seu filho pode ser conhecido ou não na terra, mas mais importante é se o nome do teu filho está escrito no livro da vida. Deus está dizendo para alguém que está aqui nesta noite: começa a ensinar o teu filho no caminho que deve andar, porque depois ele te dará orgulho. Mas se você deixar ele fazer o que quer, não vir para a igreja, não ensina a palavra, meu irmão, Deus irá chamar a responsabilidade do teu filho das tuas mãos. É uma palavra difícil, até difícil da glória, mas é a verdade. João era diferente porque os seus pais entenderam que o propósito que Deus tinha na vida dele era diferenciado. Vai para o deserto, meu filho, porque Deus tem uma obra na tua vida. Vai passar prova no deserto, meu filho. Vai estudar a palavra, porque Deus tem um propósito na tua vida. Não reclame, se prepare, porque na hora certa a palavra vai chegar para você no deserto. Aleluia. 3 características da mensagem de João Batista. Primeiro, ele pregava a palavra da verdade. Este é um dos fatores fundamentais para a igreja de hoje. Por quê? João Batista não realizou nenhum milagre. O evangelista João vai escrever no capítulo 10, versículo 41. João não fez sinal algum. Não curou os enfermos. Não levantou os paralíticos. Não limpou aqueles que tinham impurezas. Não fez o cego ver, ou o morto ressuscitar. Mas nós vemos na atualidade alguns mais preocupados com os sinais e milagres do que com a palavra de Deus. Algumas pessoas mais preocupadas com o que Deus vai fazer do que com o que Deus está falando. Algumas pessoas atentas a uma profecia, a um milagre. Nós somos uma igreja pentecostal. Eu sou também um irmão em Cristo Jesus, participante da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus continua sendo uma igreja pentecostal, amém? Acreditamos na atualidade dos dons, mas os dons nunca foram e nunca poderão ser prioridade acima da palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo prioridade para o nosso Deus. João não fez sinal algum, mas o evangelista João termina dizendo o seguinte para o seu companheiro de ministério: ele não fez sinal, mas tudo quanto ele pregou era verdade. Por causa disso creram em Jesus. Preste atenção, meu querido irmão e minha querida irmã.
irmã que está me ouvindo nesta noite, a tua boca tem que sair a palavra da verdade. Para crer no Senhor Jesus não tem outra maneira, é a palavra da verdade, é a palavra da verdade que entra no coração do ímpio, entra como uma espada de dois gumes e chega até a divisão da alma e do espírito. A palavra da verdade continua sendo um divisor de águas, para que aquele que não aceitou a Jesus ainda como único e suficiente Salvador, levante as suas mãos para o céu e diga: eu ouvi a palavra e por causa disso eu aceito a Jesus em nome do Senhor. Nós estamos preocupados com o que Deus vai fazer e nos esquecemos do que Deus está falando. Estamos preocupados com o mover e esquecemos de ouvir. Mais importante é ouvir, porque o que Deus faz cabe a Ele, cabe ao nosso Deus. João não fez sinal, ele pregava a palavra da verdade. A palavra da verdade continua no teu coração, na tua vida. Ela está nos teus lábios, está na tua casa, ela está no meio da tua família, ela está no teu casamento, ela está no teu relacionamento familiar, ela está no trabalho contigo. As pessoas podem olhar para a tua vida e dizer: este é um que tem uma vida condizente com a palavra da verdade. A segunda característica de que as mensagens de João alcançavam os corações dos ouvintes é que ele pregava mensagens cristocêntricas. Ele não pregava a história da carochinha, não, meus irmãos. Ele não pregava historinha aí. Alguns irmãos aí, né? Tem livros aí que tem gente que quer pregar até alguns livros seculares, né? Vou não citar nome porque não condiz aqui no altar. Mas as mensagens é Bíblia, é Jesus. É Jesus que salva. É Jesus que cura. É Jesus que leva para o céu. Mas tem um porém. Infelizmente, algumas pessoas estão se esquecendo de pregar sobre Jesus. Não que não possamos pregar de Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e assim sucessivamente. Jesus está em cada livro, cada versículo, cada página da sua Bíblia. Mas pregar Jesus é pregar arrependimento. E estamos pregando muitas coisas e pouco arrependimento. Jesus não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus veio para dizer que o pecado continua sendo um problema da humanidade. E aqueles que não se arrependerem não entrarão no céu. Tem gente que está até vindo à igreja, simpatiza com os crentes, simpatiza em ouvir uma pregação, simpatiza em até ouvir os hinos, mas não ainda se arrependeu de coração. Deus está dizendo para você nessa noite: levanta as tuas mãos, se arrependa do teu pecado, vem até aqui na frente, porque Deus continua salvando, mudando vida, restaurando, virando a página da história. Deus continua fazendo grandes coisas no nosso meio. Especialista em quebrar coração continua sendo Jesus de Nazaré. Ele é aquele que diz: vem até mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um evangelho sem arrependimento. É um evangelho sem renúncia. Vem do jeito que está e fica do jeito que está. É mentira. Isso não está nas Escrituras. Pode até vir do jeito que está, mas não permanecerá do jeito que está. O caminho continua sendo a palavra. A instrução para o céu está aqui. E Deus está dizendo: a palavra continua trabalhando como uma água, uma fonte que limpa, que começa a trabalhar e santificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluias. A terceira característica da mensagem de João é que a mensagem de João incomodava. E estou concluindo, meus irmãos. A mensagem de João o Batista incomodava. Ele pregava a verdade, ele pregava Cristo, e ele incomodava aqueles que estavam ao seu redor.
incomodaram Herodes, incomodaram Herodias, incomodaram até os sacerdotes da época, que deveriam guardar, preservar e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda, a tua vida incomoda. O lugar onde você está incomoda. As pessoas do mundo, quando olham para você, se incomodam. Não porque tem um errado, um problema ou algo errado com você, mas porque tem algo de errado com este mundo. Este mundo não suporta a igreja. Este mundo não suporta a palavra da verdade. De modo que João, pregando a palavra da verdade, pregando o arrependimento, foi preso por pregar a palavra de Deus. Culto de missões. Hoje a igreja está acomodada. Não está havendo uma perseguição tão ferrenha quanto em alguns lugares do mundo. A igreja brasileira está tranquila, tem privilégios, pode pregar nas praças, pode pregar aqui no templo, temos templos limpos, temos templos grandes. Deus nos presenteou com isso, mas o lugar para pregar a palavra de Deus continua sendo nas esquinas, continua sendo nas praças, continua sendo não para aquele que já aceitou a Jesus, mas aquele que está no mundo perdido e desgarrado. Deus está te dando autoridade nessa noite para alcançar os teus familiares que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Deus está te dando autoridade para pregar o Evangelho no teu serviço. As pessoas estão se incomodando. Deixe que se incomode. A palavra de Deus, ela incomoda mesmo. É para tirar o homem da zona de conforto. Mas deixa eu te dizer o seguinte: quem toca no coração do homem, para que o homem reconheça, ele entenda que está no pecado, continua sendo o Espírito Santo, e ele vai fazer uma grande obra através da tua vida. Se você tem orado por alguém, tem clamado por alguém, Jesus salva, Jesus trabalha, Jesus faz, Deus ainda faz e vai usar você para pregar a palavra de Deus. João foi preso. João foi preso por pregar a palavra da verdade. Ele veio do deserto, pregou, teve o privilégio de ver Jesus iniciar o seu ministério através do batismo e logo em seguida foi preso. Não sou o profeta do caos, recebo a luta, deserto, não, meus irmãos. Mas enquanto estamos neste mundo, estamos fadados às dificuldades deste mundo. Não será fácil pregar o Evangelho. Alguém pode se levantar contra você, pode ser até no meio da tua família. Alguém pode não se alegrar com a tua vida, porque você está na presença de Deus. Alguém pode não se alegrar com o teu casamento, porque no teu casamento Jesus está lá. Alguém pode não se alegrar com os teus filhos, porque os teus filhos são diferentes, não falam palavrão, não cantam música do mundo, são educados, respeitosos, estão na casa de Deus. Da boca deles sai um perfeito louvor. Mas deixa eu dizer uma coisa: o mundo está se preparando contra a igreja, e a igreja não pode parar de pregar a palavra da verdade. Se o mundo falar, a igreja também vai falar. Se o mundo se levantar, a igreja já está de pé, e quem nos colocou de pé foi Jesus. Quem te colocou de pé foi Jesus, e quem está te sustentando é o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, João foi preso e João foi morto. Foi impedido a sua cabeça numa bandeja de prata, um prato. João não teve a oportunidade nem de ver Jesus no desenvolver do seu ministério. Pelo contrário, teve que mandar para alguns discípulos dele e até Jesus perguntar: tu realmente é o mestre? Bateu até uma dúvida. O maior dos nascidos de mulher até bateu uma dúvida no momento da dificuldade. Tu és realmente aquele que estamos aguardando? E a resposta de Jesus é linda. Nós não vemos nas escrituras dos evangelhos Jesus se explicando. Jesus não ficava se explicando.
Quando alguém vinha perguntar alguma coisa para Jesus, eu não vejo nas Escrituras Jesus tentando se explicar. É o seguinte, meu irmão, é o seguinte, não. Mas para João, Deus dá uma justificativa. Manda dizer para João que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, e a palavra está sendo pregada, porque eu sou aquele que você estava aguardando. João, recebendo essa palavra, logo em seguida é morto. Herodes manda matar, mas Herodes, que estava numa festa, festejando e se alegrando, quando morreu, a festa acabou. Mas para João, que estava prisioneiro, que foi morto e sua cabeça foi cortada, quando morreu, está guardando as bodas do Cordeiro juntamente com os crentes. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E eu vim aqui como um servo de Deus para dizer algo para a igreja: tranquilize o seu coração, enche a tua boca com a palavra da verdade, porque você também é um pregador da palavra de Deus. Deus te chamou e te pregai a palavra de Deus a toda criatura, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Ouvimos a palavra do Senhor, hinos que enaltece o nome dele. Nós vamos colocar de pé para agradecer ao Senhor por tudo que ele tem falado ao nosso coração.